Então, bom dia, lindas sábias. Que bom tá a casa cheia hoje. Falta só a Stephanie, mas é gostoso sentir assim a presença de vocês. Eu tô muito empolgada com esse encontro de hoje. Já faz um tempo que eu quero trazer ele. Pode ser que algumas de vocês já conheçam, entre aspas, um pouco desse assunto. Eu sei que com a Carol eu já fiz mentoria algo parecido. E a Marinha e a Marcela pode ser que tenham experimentado na travessia, que foi um grupo do ano passado, no final do ano passado. Mas, independente disso, eu acho que é muito diferente trazer essa questão desse novo eu, que é o tema de hoje, né? Esse novo eu e de como que essas atitudes que eu tenho agora na minha vida, que tem tudo a ver com a rotina mágica, elas podem me aproximar daquilo que eu quero, me aproximar das minhas metas, me aproximar daquilo que eu desejo para minha vida. Então, hoje, falar disso hoje em dia é um pouco diferente, porque aqui a gente vai focar muito fortemente na questão da alta sensibilidade, a gente vai fazer, linkar isso com a rotina mágica, de como trazer isso para o dia a dia mesmo. Como que que tudo aquilo que a gente deseja, imagina, sonha, pode vir a ajudar a gente e não ser mais um gerador de ansiedade. Então, essa é a grande, grande, grande intenção. Marina, você tá escutando de algum dos dois lados? Tá conseguindo escutar a gente? Vou acreditar que sim, mas qualquer coisa você dá um sinal pra gente, tá? Se não estiver escutando, qualquer coisa a gente te espera, já que você tá aqui ao vivo com a gente. Ela falou que vai entrar pelo celular. Ah, tá. Aqui. Tem três Marinas hoje. Tem três? Oi, gente, bom dia. Marina, bom dia. Bom, eu não consegui entrar em nenhum dos dois no computador. Eu até achei que um já tinha apagado. Não aparece som, não aparece nada. Acho que eu vou desligar do. Não tem Vou problema, pode tentar. desligar, pode deixar assim, bem tranquilo, porque não vai atrapalhar. O que podia ter acontecido é da microfonia, mas não tá dando. Então tá tudo certo, tá? Bem tranquilo. O que for mais fácil Tá. entender. Por- Pra gente Mas começar, eu vou tentar entrar no notebook, ficar melhor de ver. Mas eu vou acompanhando por aqui. tá bom. Para a gente começar, é, a gente sabe, né? Desde acho que lá do começo da comunidade, a gente sabe que a gente tem desejos, tem vontades. A gente entrou na comunidade por algum objetivo, a gente quer alguma coisa do final de ano, né? Começa a chegar o final de ano, tem essa questão das listas, o que que eu cumpri de meta, o que que eu não cumpri, o que que eu vou cumprir para o ano que vem, que eu vou me colocar de intenção. Então, isso um pouco vocês comentaram ali no grupo da comunidade, né, de não estar conseguindo ter uma rotina no dia a dia que tem a ver com esses objetivos, que às vezes é difícil, a gente se desvia. Então, tudo isso é natural acontecer. E o que que a gente vem fazendo, e esse é mais um recurso para apoiar, né, nesse momento de dificuldade, nesse momento onde a gente se desvia, se esquece. Então, esse recurso do novo eu é mais um lembrete, é mais uma forma que eu sinto que é bem eficaz, bem bonita, bem gostosa. Que se é para ficar com uma imagem assim de hoje, antes mesmo da gente começar a partir de agora, que seja um encontro gostoso. Lembra lá, acho que lá dos primeiros encontros, acho que foi até da aula aberta, que eu falei desses dois modelos do cérebro, e eu falo sempre deles, né? O cérebro nosso, ele vai fugir de tudo aquilo que é dor, de tudo aquilo que é difícil, de tudo aquilo que é penoso, e ele vai atrás do prazer, da recompensa, do que é bom, do que é gostoso. Por isso, muitas vezes a gente procrastina, porque a gente vai atrás do que é mais gostoso. É mais gostoso ver uma série do que sentar para trabalhar. É mais gostoso, sei lá, sentar para comer algo do que se concentrar. Agora aparece dois. Agora eu Vou tirar aqui, peraí.
Deixa eu botar o mudo aqui. Isso. Eu tirei o mudo do outro para deixar o mudo, o som só nesse teu, tá? Ah, tá com dois ainda? Tá, ainda tem mais um. Aham. Peraí, vou desligar. Nunca vi. Ai, meu Deus, a vida, né? A vida é assim mesmo. Leave me aqui. E agora tá dando eco. É, agora saiu. Pronto, agora estamos nós quatro. Pronto. Ai, que engraçado. Então é muito mais fácil a gente fazer coisas gostosas do que a gente fazer coisas difíceis. A grande questão é fazer desse encontro e fazer, trazer hoje como recurso, como a gente transforma as coisas que a gente quer fazer, mas que não são gostosinhas, em coisas gostosinhas para o nosso cérebro ajudar a gente, ficar a nosso favor e a gente ter vontade de sentar para trabalhar ou estudar mesmo quando tá difícil. Então a gente precisa dar essa enrolada, vou chamar assim, não é uma enrolada, mas a gente vai buscar essa ajuda desse cérebro, a gente vai buscar essa ajuda dessa possibilidade aqui que a gente tem, né, na nossa mente, de como tudo que a gente tem aqui na nossa mente, ao invés de usar contra a gente vai usar ao nosso favor, que é essa forma desse caminho cerebral, como vai ser, como transformar o que a gente quer em algo bom, em algo gostoso, em algo prazeroso. Então, a primeira coisa que eu quero ver, assim, eu vou contar uma história, mas queria pedir para vocês já deixarem aí na mão o papelzinho, já tá tudo certo? Papel, caneta? Tá. Eu sempre tive uma resistência muito grande com essa coisa de meta e objetivo, porque na época que eu entrei na faculdade, lá no 2000, tinha explodido aquela questão do segredo. E aí era aquela coisa de DVD, e todo mundo emprestava o DVD do segredo um para o outro, porque era uau, era o máximo, né? Naquela época, acho, não sei se vocês acompanham essa história, assim, acompanharam essa história. E era muito isso de escrever o que quer e depois esperar e não se realizava. Então, foram anos, na minha vida, foram anos de frustração com escrever coisas e não serem cumpridas, não alcançar aquilo que eu escrevia. Então, eu escrevia, não acontecia. Queria, não acontecia. Esperava, não acontecia. E por um tempo, por um bom tempo, eu fiquei sem esperar, sem desejar, sem fazer lista de fim de ano, sem fazer nada disso, pela frustração mesmo, para evitar me frustrar. Mas isso também não resolve, porque a gente, mesmo que inconscientemente, a gente vai criando a nossa realidade. Então, mais vale a gente criar com consciência, com presença, que é o que a gente quer fazer hoje, trazer isso para o dia a dia, do que deixar a coisa acontecer. Essa é a intenção, tá? E aí eu entro fazendo um parênteses também que, como essa característica nossa da autossensibilidade, a gente tem maior ainda essa tendência, ou de abrir mão das metas, porque a gente vai pensar nos outros, vai revisar muitas vezes as nossas metas durante a vida, ou mesmo esquece, não faz, esquece, vamos deixar, né? Não sei qual de vocês, não lembro mais, a vida me levar, acho que foi a Marcele que falou, né, ali na comunidade, tipo, vou deixar a vida me levar, ver o que vai acontecer. É uma característica, uma tendência, porque às vezes é tão difícil colocar a intenção e seguir na intenção pelos desafios que vão aparecendo que a gente deixa a vida levar. Então, é uma tendência nossa, é uma tendência. Para isso, a gente pode estar mais atenta e é o que a gente vai olhar hoje. Então, eu vou pedir para vocês escreverem aí no papel de vocês quais são os objetivos, as metas, os quereres de vocês para os próximos, pode ser para os próximos meses, não precisa ser exatamente para um ano. Assim, para daqui para frente, o que que eu quero para minha vida? O que que eu quero alcançar? O que que eu espero? O que que eu desejo? Escrevam assim livremente. Se puder pensar em diferentes áreas e setores, melhor também. Não só, às vezes, no pessoal ou não só no profissional, então juntar o que eu quero para mim, para minha família, para o pessoal, para o profissional.
Entendeu? Tá. Vamos esperar um pouquinho, Marina, a gente já continua. Então, agora que vocês escreveram, a gente começa a perceber que para alcançar essas coisas que a gente quer, mesmo a gente tendo consciência ou não, a gente segue alguns modelos. A gente imagina algumas coisas, a gente vai buscar como referência alguém que já alcançou isso. A gente tem na cabeça algumas ideias de quem já conseguiu. Ah, uma postura profissional, um modelo financeiro, um modelo de relacionamento, a gente vai copiando, entre aspas, esses modelos. A gente cresceu aprendendo a partir de modelos e a gente vai continuar repetindo isso, mesmo que a gente não perceba. E aqui tem uma pegadinha muito difícil, que é. A Marcélia caiu, eu acho. Aqui tem uma pegadinha muito difícil, que é. Quando a gente pega modelos de fora, normalmente a gente vai pegar modelos para se inspirar, mas chega um momento, quando a gente entra no nosso buraco. Ah, voltou. Vou até repetir essa parte. Aqui tem uma pegadinha, que quando a gente pega esses modelos de fora para se inspirar, quando a gente entra na nossa dificuldade, quando a gente entra no nosso buraco, essa inspiração, ela pode virar uma comparação e a gente vai se diminuindo. Ah, outra pessoa já conseguiu, eu não consegui. Ah, outra pessoa é melhor. Ah, outra pessoa consegue fazer com o tempo as coisas que eu não consigo. Então, ninguém no mundo vai ter a realidade que a gente tem, a realidade que eu cresci, a questão de ser filha única, a questão de ter morado fora. Ninguém tem essa realidade. Ninguém tem essa realidade da Camila para que eu possa modelar outra pessoa e ainda me comparar com ela. E vocês a mesma coisa, ninguém tem a realidade da Marina, ninguém tem a realidade da Carol, ninguém tem a realidade da Marcélia, desde que nasceu até agora. Então é muito injusto a gente olhar esses modelos. Qual que é o grande objetivo de hoje? É a gente conseguir usar a gente mesmo como modelo. A gente, esse novo eu, aonde eu olho, eu me projeto, eu me vejo lá na frente, me puxando para essa nova realidade, para essa nova versão minha, para esse novo eu. De agora, eu tô aqui e quem vai ser o meu modelo vai ser eu mesmo lá na frente. Essa é a intenção, porque aí a gente evita de cair nesse buraco. A gente evita de cair nesse lugar que a gente vai só tocar na dor e na ferida e não ajuda muito. Então, se a gente consegue ter uma pessoa para se inspirar, ótimo. A partir do momento que essa pessoa ela começa a virar um alvo onde a gente se compara e se diminui, é bom repensar e ter uma distância saudável para si mesmo. Não é a questão da pessoa, né? É a questão do saudável para si mesmo, para não se fazer mal nesse sentido. Porque não tem como a gente se comparar com outra pessoa. Só a gente sabe ali na nossa pele o que a gente sente, o que passa. Então, o que a gente vai fazer hoje é a partir dessas metas que vocês escreveram, que a gente escreveu agora, a gente vai fazer uma visualização desse novo eu. A gente vai sentir, visualizar, imaginar esse novo eu, para isso ficar bem registrado e a partir daí ver como trazer essas atitudes para o presente.
Essa visualização e essa imaginação, a intenção principal é porque a gente não consegue, existe uma forma no cérebro mesmo de que a gente não consegue criar nada sem imaginar antes. Existe um mapa, como se a gente fosse mesmo construir, né? Um mapa de uma casa, uma planta de uma casa. A gente não consegue construir nada sem ter um mapa. E na nossa mente é a mesma coisa, a gente precisa de um mapa. Então, esse novo eu que a gente vai olhar agora é esse mapa que vai direcionar a gente. E essa visualização que eu quero fazer com vocês agora é para ser algo muito gostoso e sem pressão. Se a gente leva para o lado de que eu vou fazer o mapa e eu não posso mudar o mapa e eu não posso mudar a estrutura, pode mudar a hora que quiser, pode mudar a meta a hora que quiser, pode mudar o objetivo a hora que quiser. Então, relaxa, viaja, imagina, porque é leve, é para ser leve. E essa parte gostosa vai facilitando o processo. A gente pode entrar no perfeccionismo, que também é uma tendência nossa, e a gente pode entrar nesse lugar onde, como que eu vou estar imaginando isso? Como que eu vou criar isso? Mas não tem como isso acontecer. Se entrega, relaxa. Por isso que a gente não colocou também um tempo. Eu estou explicando isso antes da visualização, para na visualização não precisar ser, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. É no futuro. É o eu do futuro. Lá na frente é um novo eu, não importa quanto tempo isso veio para você, essa imagem, né, desse novo eu, ele veio. Pode ser lá na frente, o importante é que seja um eu do futuro, um novo eu que eu ainda agora não tenho acesso a ele. E a Carol, que já fez isso na mentoria, vai ser bem interessante olhar. Se vocês já fizeram também algum outro exercício, pode ser interessante olhar o quanto pode ter mudado, tanto as metas, os objetivos, quanto essa imagem desse novo eu, que a gente vai se ver e vai se visualizar, vai sentir como a gente está. Isso vai mudando mesmo. Porque quanto mais é como se a gente estivesse também chegando em certos degraus. Então, eu imagino o meu novo eu fiz esse exercício há uns 2 anos atrás. Ano passado eu revisei ele. E agora, esse ano, eu quero fazer ele de novo, porque eu sinto que mudou um monte de coisa e eu faria colocaria outras coisas que eu não coloquei e tiraria outras que já alcancei. Então, é uma sensação gostosa, assim, de, ai, que legal. Então, a gente pode mudar o tempo inteiro. Vão sendo etapas e a gente vai mudando. Vamos fazer? Vocês estão aí tranquilas para fazer a visualização? Sem ser interrompidas e tal? Então, vamos lá. Então, fechem os olhos, encontrem, assim, uma postura bem confortável, bem gostosa. Façam uma respiração profunda, sentindo o ar entrando pelo seu corpo, nutrindo cada célula do corpo. Cada vez que o ar entra, ele vai levando vida, vitalidade para cada célula, desde o topo da cabeça até a sola dos pés. E você vai sentindo esse corpo vivo, vibrante. Vai sentindo a vitalidade em todo o seu corpo. Faça mais uma respiração bem profunda e leve a sua atenção ao seu coração, essa região que é um portal seguro, confortável, acolhedor, aonde você pode entrar e se sentir em paz. Você entra por esse portal
Observa esse local que você está. Percebe a sua sensação nesse local agradável e seguro. E você vai se encontrar com uma nova versão sua. Você vai ver e se aproximar lentamente de você mesma, com essas metas alcançadas, com esses objetivos alcançados. E vai se ver frente a frente com você mesma. Você vai observar a sensação que é estar do lado dessa pessoa, desse seu novo eu. Você vai perceber alguns detalhes externos, a roupa, os cabelos. E você vai se aproximar cada vez mais desse seu novo eu, a ponto de tocar nesse novo eu, de encostar fisicamente nesse novo eu. E nesse momento você pode perceber, sentir, visualizar quais são os hábitos desse novo eu, quais são as habilidades que esse novo eu tem. Quais são os propósitos, os objetivos que esse novo eu tem. Consegue sentir tudo isso. Você consegue sentir como que é um dia desse novo eu. Uma rotina completa, desde que acorda até a hora que vai dormir. Sinta e visualize com a maior riqueza de detalhes, prestando atenção nas cores, nas sensações do corpo, nas emoções, cheiros, gostos, o máximo de detalhes que você puder perceber.
Aqui você pode tomar todo o tempo necessário para se familiarizar, para compreender, para conversar com esse novo eu. Fique o tempo que for necessário nesse contato, nessa relação, nessa aproximação. E quando sentir que for suficiente, você vai voltando lentamente a prestar atenção no seu corpo e na sua respiração. Tome o seu tempo e quando se sentir pronta, pode abrir os seus olhos. Agora que isso está bem fresquinho aí, escrevam com o máximo de detalhes o que veio, as sensações, as emoções de estar perto desse novo eu, a imagem, gostos, sabores, texturas, tudo que veio de informação. Escrevam o máximo possível para ficar registrado, porque às vezes algumas coisas a gente pode perder. Vou pausar a gravação aqui um pouquinho. Então vamos continuar. O que que a gente faz com isso agora? Eu vou acelerar um pouquinho para a Carol ver pelo menos esse apanhado. Depois qualquer coisa você continua, mas pelo menos dá para ter uma noção dos próximos passos, tá? E depois a gente fala, conversa e abre esse espaço que a gente interrompe a gravação de novo. Então, quando a gente olha e entra em contato com esse novo eu, quando a gente olha e entra em contato com essa nova realidade que a gente consegue imaginar, que a gente consegue visualizar, não é aleatório, não é do nada, não é acaso que a gente imagina o que a gente imagina. Provavelmente eu não conseguiria imaginar o que a Marcela imaginou, o que a Carol imaginou, o que a Marina imaginou. A gente acaba imaginando coisas que têm muito a ver com potenciais que a gente tem. Além do desejo, existe um potencial para isso. Por isso, eu desejo tanto isso. Tem alguns estudos que falam, né, que a gente vê esse tempo assim esticado, porque a gente, quando se estuda a partícula e as questões mais subatômicas, que a gente vê isso porque a gente está numa distorção do tempo. Se a gente vê tudo ao mesmo tempo, é como se a gente já fosse aquela pessoa. Em algum momento a gente vai ser aquela pessoa. Então é como se a gente pudesse ter um salto no tempo, como fazem os elétrons, assim, né? E a gente vai lá na frente, consegue ver todo o potencial que a gente tem e volta aqui para a realidade, devagar e lenta do dia a dia.
E a gente se perde. Aí a gente vê todo o potencial e a gente se perde. A gente vê todo o potencial e a gente se perde. Então, não é aleatório. Por que eu tô falando que não é aleatório? Porque a gente pode, depois, chega um momento que a gente tá, assim, às vezes bravo, distraído, né, desse nosso caminho. Ah, já imaginei isso aí, não aconteceu nada, vou desistir dessa coisa. É muito num movimento de raiva mesmo, de frustração que pode vir esse pensamento. Porque se a gente visualizou, é porque a gente tem esse potencial, tem essa sementinha. E aí, o que eu vou trazer de possibilidade, de exercício, é que a gente possa lembrar desse novo eu e ir regando essa sementinha dia a dia e trazendo características, as habilidades que a gente viu que esse novo eu tem, para a gente ir regando e trazendo essa característica para o dia a dia. No final de semana passado, quando eu trouxe o exemplo para vocês do que aconteceu e de que estava difícil aqui uma questão, né, do profissional que estava planejando e travei, uma das saídas foi essa de, pera, como que o meu novo eu, como que a Camila lá da frente reagiria nessa situação? Que ia ficar desesperada, desistir, não vou fazer mais nada mesmo? Não, a Camila lá da frente ia parar um pouco, ia continuar, ia descansar e continuar. Tipo, beleza, é isso. No máximo, conversar com uma amiga, pedir ajuda para alguém para alguma coisa e vai continuar. Então, esse novo eu, quando a gente tem essa clareza desse novo eu, que é isso que a gente vai organizar um pouco das habilidades, a gente vai organizar um pouco desses hábitos desse novo eu, para chegar, para lembrar desse novo eu, para nesses momentos difíceis realmente se perguntar, tá, e essa minha versão lá da frente, como que faria agora? O que faria agora nessa situação? Porque os desafios vão continuar aparecendo, a gente vai continuar entrando no buraco, ou ficar ali na borda do buraco, e aí é outra forma da gente também sair disso, ou não entrar nisso, e continuar na direção que a gente se propôs. Para sustentar isso desse novo eu, para lembrar disso, é muito bonito, é muito importante trazer isso diariamente nessa questão dos hábitos, nessa questão. São três pilares, três pilares que sustentam essa nova mudança de forma de ver a vida, de forma de lidar com a realidade, para a gente chegar mais próximo desse mapa que a gente criou, né? Nesse mapa da realidade. São três pilares que são o sistema de recompensa, o propósito e os hábitos. O sistema de recompensa é aquilo que a gente falou, que a gente vai olhar depois nessa nossa conversa, cada uma dessas metas, ou as principais metas, e transformar elas em algo gostoso. Ou seja, eu quero, o exemplo da Carol, passar no concurso. Não tem nada de recompensa aí, entre aspas. Se a gente for falar assim, o cérebro lê passar no concurso, não tem recompensa. Nada. Mas eu quero desenvolver o hábito de estudar, eu quero desenvolver o hábito de desenvolver a habilidade de me sentir mais segura cada vez que eu estudo, de me sentir em paz ao sentar e estudar. Eu quero desenvolver o hábito de estudar todos os dias, independente de ser para concurso ou não. Estudar é algo importante na minha vida. Eu sinto, percebo o quanto é gostoso terminar de estudar, ter aquela sensação de ter aprendido algo novo e de missão cumprida. Então, eu vou associando outras coisas com esse hábito, com esse desejo, com essa meta, que tem a ver com essa recompensa. O que eu ganho com isso? Na verdade, é o que o cérebro ganha com isso. Quando a gente vê o que a gente ganha, a gente está ativando esse cérebro do crescimento, esse caminho do crescimento e diminuindo essa ansiedade. A gente está focando no caminho, no dia a dia, no passo a passo e não no chegar lá. Quando a gente pensa no chegar lá, no passar no concurso, gera ansiedade. Eu tenho que chegar lá, eu quero chegar lá. Quando eu penso no dia a dia, na recompensa de hoje sentar e estudar,
o quanto pode ser gostoso desenvolver essa habilidade de estar em contato com o conhecimento, eu estou desenvolvendo essa clareza, esse prazer agora. Então, essa é uma pequena diferença que faz com que a gente se mantenha, e foram estudos feitos, né, tanto por muitos anos, da diferença das pessoas que mantêm um propósito, das pessoas que não. E aí, quando a gente fala do sistema de recompensa, é isso de ser custoso, de encontrar algo bom, ou após ou durante essa execução. E o que fala do propósito é o para que eu estou fazendo isso. Que também tem a ver com esse desenvolver habilidades, também tem a ver com crescimento, com desenvolvimento, não só o propósito maior de vida, o propósito. Não tem ordem, a Carol perguntou aqui, né, se tem uma ordem desses 3 pilares. Não tem ordem, Carol, eles funcionam todos juntos para que essa mudança aconteça, tá? Então, seria o sistema de recompensa, o para que eu estou fazendo isso e o hábito. Então, esse para que o propósito, ele é muito intuitivo, ele é muito do que a gente viu agora e percebeu nessa imaginação. Eu estou fazendo isso e a gente pode, cada uma dessas metas, cada uma desses propósitos, desse novo eu, a gente consegue olhar um propósito por trás. Então, não é só eu quero passar no concurso para ter uma situação melhor de vida. Não, eu quero dar uma situação melhor para minha família, eu quero me sentir mais segura, eu quero alcançar mais pessoas, transformar mais pessoas, ajudar, contribuir com mais pessoas. É um propósito que não precisa ser, o propósito de vida gigantesco. É um propósito, é um propósito. E o último seria os hábitos. E aí entra o que eu falo da rotina mágica, que não precisa ser um hábito. Aliás, é até mais difícil que seja um hábito muito grande. Quando a gente se coloca um hábito, ou um propósito de hábito, né, desse novo eu, como, por exemplo, fazer yoga todos os dias, ele é muito difícil de ser alcançado, porque nem todo dia a gente vai conseguir, nem todo dia vai dar certo. Mas se eu colocar como propósito todo dia, me conectar com o que eu falo do campo, do mundo da alma, perceber meu corpo, tratar com respeito e carinho meu corpo, posso fazer um micro movimento pensando nisso. Ou seja, uma pausa, me esticar de manhã na cama pensando nisso, eu tô acordando meu corpo, hoje eu vou cuidar do meu corpo da melhor maneira. Então, o mais importante dessa questão do hábito relacionado a esse novo eu é que todos os dias isso precisa ser relembrado. E pode ser em algo muito minúsculo, muito pequeno, não precisa ser em algo gigante. Então, por exemplo, é muito importante que esse hábito de todos os dias do novo eu seja primeiro nessa coisa sutil, do consigo mesma, do para si mesma, dessa parte sutil e energética que a gente pode fazer em qualquer lugar. Essa respiração, esse carinho, esse alongamento, uma coisa muito simples. Uma oração antes de comer, uma oração antes de levantar, qualquer coisa que lembre desse algo mais sutil. E depois a gente pode ir colocando coisas, hábitos mais concretos relacionados a essa meta, relacionados a esse novo eu, relacionados a essa atitude nova que a gente quer desenvolver. E aí pode ter um pouco mais de flexibilidade quando é algo maior, de eu quero que seja todo dia, mas pode ser que alguns dias não dê certo. Tá tudo bem, eu tô indo nessa direção, eu tô visualizando isso, eu tô nesse caminho, e vai, e vai. Por isso também toda aquela questão do checklist, de perceber e de anotar todos os dias ali, porque a gente vai começando a perceber essa progressão, como a gente vai evoluindo, como a gente vai caminhando, sem, sem se enganar, porque naturalmente, quando a gente se desvia, a gente vai acabar percebendo, se a gente não olha no papel, a gente vai, eu falo isso todos os encontros, né? A gente vai acabar se enganando de que a gente
faz menos, de que a gente tem menos, de que a gente já alcançou menos. É porque a gente cai, mesmo a gente sabendo, a gente vai cair nesse lugar 1000 vezes, né? Então, é um lembrete. A gente precisa ter recursos para lembrar, tô aqui de novo, tô aqui de novo, tô aqui de novo. Então, essa questão do novo eu e desses 3 aspectos, que é o sistema de recompensa, ou seja, tem que ser prazeroso, gostoso, para eu ativar esse lado do cérebro, para o cérebro entender que não é por sobrevivência que a gente está fazendo isso. Quando a gente ativa ou faz algo por ansiedade, o cérebro está entendendo, meu Deus, eu preciso sobreviver, então vai ser só agora, não vai ter nada muito profundo, nem gostoso. Quando a gente olha por esse outro aspecto do novo eu, a gente vai estar ativando o que é gostoso. Então, o cérebro entende, ok, isso é mais, eu não estou em perigo agora, eu não estou correndo risco de vida, eu posso relaxar, e isso na autossensibilidade é fundamental, eu posso relaxar e posso pensar lá na frente, e eu posso planejar, eu posso seguir minhas metas, eu posso parar e estudar, eu posso fazer outras coisas. Então, essa seria a base do que, da forma como esse novo eu, ele pode ajudar a gente. Agora, a gente vai fazer um exercício mesmo, assim, de olhar para cada uma dessas, para algumas, não cada uma, para algumas dessas metas, desses objetivos, dessas questões que apareceram desse novo eu, para a gente transformar isso de simplesmente frases em transformar em recompensas, em habilidades, em formas de ver diferente, para a gente relembrar. Tô indo nessa direção, é aí que eu tô indo, esse é meu novo eu, e seguir esse caminho quando as coisas se desviarem. Então, Carol, você vai ficar mais um pouquinho? Tá, pode falar. Peraí, deixa eu abrir aqui. A Carol perguntou, Camila tá... Pode abrir o microfone, Carol, fala. Mais fácil. Aí é que eu não quis te atrapalhar. No caso, essa ansiedade, né? De forma geral, da gente que tem alta sensibilidade, essa necessidade de ver algo concreto, porque quando a gente fica, talvez, nessa lista imaginária, a gente sempre acha que está menos, menos, e quando a gente passa para o papel, a gente consegue perceber que, nossa, como é que eu quero dar conta disso? Porque foi algo que eu percebi. Quando eu coloquei no papel os detalhes, que até você, né, na mentoria orientou, não, coloca tudo. Quanto tempo você leva para fazer coisas simples que a gente não leva em consideração e acha que a gente tem aquelas 24 horas cheias, tranquila, né, para realizar aquelas 1001 atividades, é porque a gente necessita dessa questão concreta? É um comportamento da pessoa que tem alta sensibilidade? É um comportamento natural do cérebro. Eu não sei explicar direito exatamente os termos, a parte do cérebro. Sinceramente, assim, teria que estudar muito mais para lidar. Mas tem uma parte do cérebro, se eu não me engano, é a região pré-frontal, que ela é da parte prática, que é essa parte aqui que é da parte prática. Então, é da lista, é da tarefa, mas ela não leva em consideração outras coisas, como a gente está se sentindo, se a gente está se sentindo mal, a gente leva mais tempo para fazer alguma coisa, o dia que a gente está de TPM, a gente está mais lento, o dia que a gente está com outra situação, a gente faz devagar, a gente não presta tanta atenção, está menos focada. Então, tem uma diferença, é como se fossem 2 regiões, uma que planeja, organiza, vê o concreto ali, mas tem a outra parte, que é essa parte emocional, automática, que eu acho que é o cérebro antigo, se eu não me engano, que ele, no automático, a gente vai voltar a ver o que a gente via do mesmo jeito sempre, nesse automático, sabe? Então, a gente vai se diminuir, a gente vai voltar nesse pensamento até que ele seja realmente acalmado, mudado nesse novo mapa de realidade, mas isso é bem lento.
É bem lento. Então, é como se a gente estivesse trazendo uma educação para esse cérebro mais emocional ou mais infantil. É como se a gente tivesse realmente assim, vai ter uma parte nossa, mais infantil, que vai sempre achar essa parte nunca é suficiente, nunca tá bom, que é um pouco da nossa criança que tá ali, né, gritando, escutou isso a vida inteira. E a gente repete isso. Então, é como se a gente estivesse trazendo, quando a gente traz para o prático, para o concreto, para o racional, aí nesse caso, a gente olha, peraí, é como se a gente estivesse educando essa criança, assim, peraí, olha só, olha aqui, senta aqui comigo, entendeu? Senta aqui comigo, não é bem assim, ó, as coisas estão acontecendo, sabe? Porque existe um ponto onde a gente muda de um lugar para o outro. A gente está fazendo tudo certo, está olhando, está fazendo checklist, está fazendo ali o que a gente se propôs, beleza. Só que chega algum ponto que tem uma dificuldade, que algo saiu do esperado, a gente ativa aquela parte automática, a gente ativa aquele lugar, que seria esse buraco, que seria essa criança, a gente pode dar muitos nomes dependendo do que acontecer. Quando a gente ativa essa parte, é onde a gente precisa voltar. A gente pode entender o que está acontecendo, né? Olhar aquilo ali e tal, dar atenção. Mas se a gente não cuidar, a gente vai só ser tomado por essa questão antiga, essa dor, essa ferida, e ficar nisso, e cair no buraco. Então, para isso serve. E é uma característica do cérebro, não necessariamente das pessoas altamente sensíveis. O que a gente tem de característica mais forte é uma tendência maior a esse circuito de ansiedade, a esse circuito de atenção todo o tempo. Então, por perceber esses detalhes mais sutis que as outras pessoas não percebem. Então, às vezes a gente está escutando barulho, ativou o sistema de alerta. Então, são detalhes que a gente está o tempo inteiro mais atento. Então, essa necessidade de descanso e de relaxamento, ela é muito maior para a gente conseguir ativar esse outro sistema. Respondeu, Carol? Tá. E essa é outra questão, assim, né, que vão ter momentos onde a gente vai ter mais dificuldade de entrar em contato com esse novo eu, com essas metas, com isso que a gente quer lá na frente, que aí entra as questões da autossensibilidade. Quando a gente está muito cansado, quando a gente está com alguma tristeza, sentindo alguma coisa de outra pessoa, e isso pode ser muito comum. Então, é muito comum a gente se desviar. Essa é a dualidade. Ah, que bom que a gente tem isso. Vou dar o meu exemplo também aqui. Às vezes, quando eu tô com muitas pessoas em atendimento, muitas pessoas em mentoria, eu tenho que ter um cuidado muito maior para eu descansar e para eu me desconectar dessas pessoas. Porque como eu também faço esse acompanhamento pelo WhatsApp, tá, peraí. Agora não. Agora eu tô descansando mesmo. Então, é um hábito que eu tenho que criar, que sou eu que vou colocar esse limite, porque senão eu vou entrar num circuito automático, mesmo que tenha a ver com o meu propósito, mesmo que tenha a ver com os meus objetivos, mas eu me perco. Então, o cansaço, essa questão dos limites, eles vão desviando a gente. Então, são pontos que a gente, como pessoas altamente sensíveis, a gente precisa estar atenta. No cansaço, nesse nível de energia em si, que a gente já viu, né? Também aquela questão do nível de energia, de estar percebendo. Às vezes pode ser esse o hábito de todos os dias, perceber como está o meu nível de energia hoje. Então, eu vou puxar o meu elástico até o limite, eu vou acabar com a gasolina do meu carro até a reserva. Amanhã vai ser mais difícil. Vai ser bem mais difícil de seguir do que se eu deixar um restinho, ir até o posto de gasolina, botar gasolina e continuar. Né? Vai ser mais difícil ficar sem gasolina, ir a pé até o posto, buscar numa garrafa, voltar, tipo, essa imagem, assim, sabe? Então, a gente precisa ter mais energia, e precisa ter energia até para lembrar para onde a gente está indo, porque é aí que a gente se perde. Diga, Marcela.
Tá, é bem isso mesmo. Ontem a gente teve uma conversa bem forte, né, com relação aos projetos, e depois, e daí eu fui ficando cansada sem entender por quê. E daí eu vim para casa, almocei e falei, não, agora eu vou deitar. E daí comecei a me sentir como se eu estivesse triste. E daí eu falei assim, não, mas não tá um dia triste. Aí eu falei, não, eu vou desligar. Aí desliguei o celular, coloquei um mantra, deitei no meu quarto, avisei o Murilo que eu ia descansar e fiquei ali 2 horas. E depois de uns 40 minutos que eu estava ali, não dormi, mas daí veio, é o teu cansaço, é a tua sensibilidade, você precisa desse tempo para você voltar. E o que eu percebi, assim, daí você tá naquele, o elástico eu tava meio que esticando, e daí, assim, o barulho da televisão, né? O Murilo é adolescente, então ele joga uns jogos de tiro, e daí o Murilo escuta os jogos em inglês, e eu tenho uma dificuldade imensa em lidar com inglês. Eu não gostava na escola, e é uma coisa que lá na frente a gente vai ver isso, não é, não é a hora. E quando eu escuto alguma coisa em inglês, que ele está conversando, né, e ele joga em inglês, ele fala em inglês, e eu não entendo o que é, e aquilo vai me irritando, aquilo vai me tirando do eixo. E eu preciso me. E daí eu comecei a identificar exatamente isso, que não é o que está ao redor, que sou eu. E que se eu preciso me retirar nesse momento, eu vou fazer isso. E antes, né, de conhecer toda essa parte sensível que a gente tem, eu me julgava e eu continuava fazendo as coisas. Aí é onde a gente, né, pelo menos eu era taxada. Ah, tá de cara feia, ah, tá mal-humorada, ah, respondeu torto para mim. Mas não era, era Uhum. simplesmente porque eu precisava desse momento de me retirar, de sair, você entendeu? Ontem eu pude ter essas 2 horas, mas vai ter dias que vão ser só uma pausa, talvez seja só 2 minutos. E a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? E não se julgar porque a gente é assim, né? Que nem eu descrevi, né? Que eu sempre fui a criança emburrada, eu sempre fui a quietinha, que não dava trabalho, mas que também não queria ver muitas pessoas, né? Uhum. E eu vejo que é assim hoje ainda, só que de uma forma mais adulta, e agora aprendendo a lidar e a enxergar que isso é meu e que isso não é feio, né? E que eu posso ser assim, Uhum. né? Essencial isso, Marcélia. Bem legal isso, sabe, de perceber, porque a gente chegou até a trocar também o WhatsApp do que tu passou no final de semana passado, de que tu colocou lá no grupo, né, do estresse, de secar e ver a casa toda pingando. Isso demora uma semana para a gente voltar a se recuperar. Então, assim, você lidou de um jeito legal, bom, conseguiu lidar com isso, ótimo. É saber que a gente tem um tempo maior para se recuperar. A Marina também falou, a Carol passou pela prova, a Marina foi num evento. A gente demora muito tempo. Pode demorar menos? Pode. Mas vai precisar de mais pausa, se possível, não ter outra atividade. Aí, nesse caso, né, o filho jogando, se puder usar fone de ouvido, já que ele já está adolescente, fone de ouvido em casa. São as coisas que a gente pode ir usando para não entrar nesse caos interno e ter esses respiros, assim, realmente. E esse descanso. Comigo até hoje é a mesma coisa. Eu percebo assim, tô com preguiça de levantar, tá alguma coisa estranha, tô cansada. E aí, mas a primeira coisa que me vem na cabeça é, ai, o que que tá acontecendo? Será que eu tô desanimada? Tô cansada, tô bem cansada. Só que a gente vai primeiro, o primeiro lugar que a gente vai é se questionar. O primeiro lugar que não é se Eu acho que colher. eu acho que pelo menos assim para mim, o cansaço é onde eu mais me julgava. Uhum, E tipo assim, ah, você não pode descansar, você não tem esse direito, né? Tu é mãe, você tem trabalho, você tem marido, você tem casa, ai, tem que limpar uhum, a casa.
sabe? Tipo, hoje foi um troféu, assim, porque eu limpo a casa de sábado e eu detesto o cheiro, né? Só que eu tenho 3 gatos e um cachorro. E tá chovendo aqui. Aí eles acabam fazendo, né, as coisas mais próximas da casa. Aí eu voltei para começar a aula e tava um cheiro horrível lá fora. Eu falei, não, agora eu vou para a Hum. aula, depois eu vou ter o meu tempo para limpar e as coisas vão acontecer. E eu não preciso me cobrar porque eu vou conseguir limpar, só que vai ser depois. E tá tudo bem. Isso, isso. E às vezes a gente pode até entrar nessa coisa até do limpar e do organizar, a gente entra num local, né, de que às vezes parece que limpar vai organizar a gente internamente, e aí a gente faz primeiro isso, mas não descansa, depois vê que não resolveu. Então, a gente vai aprendendo com a prática mesmo, com a prática. Então, que bom que você conseguiu deixar para lá, deixar aí para limpar depois. E Vi tá aqui, que coisa boa, que coisa boa. São essas pequenas coisas. E nessas pequenas coisas que a gente vai fazer esse exercício agora, de perceber, quando a gente ficar em dúvida, o que esse novo eu faria? Nesse caso, tá? Nesse exemplo, né? Ah, essa nova Marcélia que você viu, sentiu, pôde presenciar hoje, né? Sentir, presenciar nessa imaginação hoje. O que essa nova Marcela escolheria? Escolheria estar limpando ou escolheria vir aqui participar? Provavelmente participar. Então você escolheu. Então, quando ficar difícil, quando tiver em momentos de dúvida, é muito legal usar isso. Em momentos, que mais? Vamos lá, de dúvida. Acho que de cansaço também. Primeiro a gente precisa identificar o cansaço, mas depois de identificar o cansaço, perceber, vou mais um pouquinho, estico mais um pouquinho a corda ou não, ou desisto. Porque também tem isso. Tem coisas que a gente vai querer esticar porque faz parte, porque tá dentro do propósito maior, mas depois a gente acha uma recompensa e se recompensa por isso, mas não vai até o máximo dos máximos. Então, porque senão a gente também entra naquele lugar, eu acho muito legal isso do novo eu, porque senão a gente entra naquele lugar, tá, não vou fazer isso. Eu vou dar o exemplo de hoje, assim, hoje eu tô muito cansada da semana, das coisas que aconteceram, de muitas atividades, muito movimento, né, com isso da história de fazer a DEC e tal. Então, tive isso hoje. A minha vontade lá no fundo, tá, era dizer assim, hoje a gente não tem encontro, tá? Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu devo, eu quero fazer isso, que novo eu, o meu novo eu falaria o quê? Estaria onde? Eu faço isso. Então, para mim, ajuda muito a decidir as coisas. Meu novo eu eu tô aqui, eu faço isso, mas eu faço um acordo comigo, depois eu vou descansar. Vou fazer a mesma coisa que a Marcela fez. Vou deitar, não vou fazer nada, desligar tudo. Não fiz histórias de manhã porque não dava, tipo, dava, mas vou guardar minha energia para onde? Vou guardar minha energia para cá. Então, é essa sensação. Meu novo eu faria história? Não importa a história. Meu novo eu faria o quê? A presença aqui na comunidade, que é legal, que é gostoso, que eu sei que também vai me nutrir. E depois, então eu dou aquela esticada e depois eu vou me recompensar, eu vou descansar, eu vou me dar algo gostoso. Por quê? Porque às vezes eu não iria cancelar isso aqui, mas é como se a gente pudesse, vamos supor que seja outra questão de trabalho, tá? E a gente pode ter essa possibilidade, não vou marcar um atendimento, que é possível desmarcar, é mais fácil, que é com uma pessoa só. A gente começa a perceber, quando a gente conecta com esse novo eu, a gente começa a perceber se eu estou realmente fugindo de algo, porque às vezes é um medo, às vezes é uma insegurança, às vezes é essa coisa da autossabotagem. Mas se eu me conecto com o novo eu, vou perceber, não, isso aqui faz parte do que eu quero para minha vida. Então eu vou encarar e eu vou com medo. Então, essa questão do novo eu, para mim, fica muito claro na hora de decidir algumas coisas.
colocar limites para mim mesma, decidir se eu vou, se eu fico, decidir se eu faço, decidir se é uma autossabotagem ou não. Porque geralmente, quando é uma autossabotagem e eu me conecto com esse novo eu, dá vontade de ir. Então não é. Então não é verdade, totalmente verdade, essa vontade de não ir. É porque eu tô ali com medo, tô insegura. Então, essa perspectiva desse novo eu, ela vai ficando mais clara. Antes da gente fazer, tô aqui pensando para como cortar aqui a gravação, mas eu acho que antes da gente fazer essa nossa conversa, assim, de olhar para as questões, né, para as habilidades, para mudar ou para trazer mais clareza para essas metas de vocês, para esses objetivos, para essa clareza do novo eu, de como usar, eu queria ver de vocês, assim, se ficou claro, pelo menos essa sensação desse novo eu, essa sensação de eu sei o que essa Marcélia quer, eu sei o que essa Marina quer, ou o que essa Marina é, o que essa Marcélia é hoje, ou o que essa Carol é hoje, o que essa Stephanie é hoje. Hoje eu digo lá na frente, né? Deu para sentir, para ficar claro, assim, quase palpável, quais são as habilidades, quais são os hábitos desse novo eu? Queria que vocês me contassem um pouquinho. Sim, eu acredito que deu para visualizar e, e assim, até aconteceu uma coisa bem palpável hoje de manhã, né? Lembra que eu falei que eu tinha que buscar um móvel? Uhum, E eu sempre tive um sonho de ter uma mesa de 8 lugares, que fosse aquelas mesas de laca com vidro em cima. Só que é uma mesa muito cara e eu não tinha condição de comprar. E daí eu participo de um grupo de mães aqui e a menina colocou a mesa por R$ 400 para vender, a mesa nova. E tava com as cadeiras, assim, bem manchadas, tal. Falei, mas não tem problema, é a mesa. E daí eu pedi pro Douglas, porque eu não tinha dinheiro. Falei, você pode comprar? Aí ele falou, não, eu posso. Falei, então eu arrumo para ir buscar, eu vou lá, eu ajudo você, eu carrego, não tem problema. E é eu sei que é um bem material, mas é uma coisa que eu almejava há mais de 3 anos ter. E todas as vezes que eu via, que eu ia na casa de alguém, eu falava, nossa, um dia eu vou ter uma mesa assim na minha sala de jantar. E, e eu acho que, é, que é mais ou menos isso, é o meu eu do futuro que lá atrás, há 3 anos atrás, desejou isso. E hoje eu consegui, você entendeu? Hoje eu consegui, ela está aqui, está na minha sala, eu consegui trazer a outra mesa que era menor aqui para o meu quarto para fazer o meu lugar de escritório, o meu lugar de estudo, é uma mesa de cozinha, não tem problema. É uhum, o que eu tenho para estudar hoje, vai me dar mais conforto, vai me dar mais privacidade. Então, eu acho que é realmente acreditar, né? E quando a gente, talvez a gente coloque o eu do futuro pensando em mudar a gente aqui dentro, né? Em mudar o nosso jeito de ser, né? Você sabe sobre o meu sonho da profissão. é, E quando você vê uma coisa que é palpável, uma coisa que foi um bem material, mas que aconteceu, tudo bem, demorou 3 anos. Mas quem me uhum, garante que daqui 3 anos eu não vou ser a terapeuta que eu quero ser? Por que que o meu eu do futuro não pode ser daqui 3 anos? Por uhum, que que eu fico brigando para ele ser amanhã, ou daqui um uhum, mês, ou em fevereiro, ou em março do ano que vem? uhum, Né? Pode ser em 2026. E 26. E uhum. acho que é isso mesmo, acho que é trazer essa força desse eu para chegar lá onde a gente quer, né? Assim como aconteceu com a mesa. Então, isso, Marcélia. E quanto mais a gente tiver sensações desse eu do futuro, até símbolos mesmo, sabe? Eu não sei se ficou alguma imagem para vocês bem clara, mas assim, às vezes é um símbolo, às vezes é uma imagem, às vezes é algo assim, para lembrar desse eu do futuro, lembrar disso.
Lembrar desse eu do futuro, lembrar disso. Depois pode mudar isso, mas por um tempo lembrar disso, assim. Eu tenho uma sensação clara, porque eu sou muito da sensação, então eu tenho uma sensação clara, eu sei a sensação desse eu do futuro, então para mim é clara a sensação. Tem pessoas que têm imagens, tem um símbolo, tem um objeto que lembra, no caso pode ser até a mesa. Então, é muito gostoso ter cada vez mais coisas, não precisa ser materiais, mas mais palpáveis possíveis, assim, né? De sensação, de símbolo, de objeto. Isso, objetos que lembrem, recordatórios, lembretes disso. E tem uma frase que é bem legal que fala: a gente subestima o que pode fazer em um ano. A gente superestima o que a gente pode fazer em um ano. Superestima o que a gente pode fazer em um ano e subestima o que a gente pode fazer em 10. Então, quando a gente acha que a gente está fazendo algo e está demorando demais, pensa longo, 10 anos, 5 anos. Isso vai diminuindo a ansiedade. Muito, 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 muito. Porque o que mais aumenta essa ansiedade e a gente entra nesse circuito é quando a gente coloca essa meta de um ano. Tem que ser esse ano. Tem que ser no ano que vem. Tem que ser desse jeito. Tem que ser. Aí a gente só vai caindo, né? Caindo, 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 porque vai aumentando a ansiedade, vai se distanciando desse novo eu, não vê mais objetivo lá na frente, aí já foi, já caos, entrou no buraco, acabou. Então é voltar, voltar, voltar. Quantas vezes a gente precisar, a gente volta, descansa, foca no novo eu, vê os recursos que a gente tem e continua. Marina, diga, ficou a imagem assim, ficou clara, ficou a sensação desse novo eu, como que ficou? Primeiro me conectei. A primeira coisa que me veio foi a imagem, né? E, e acho que logo depois eu entrei em contato com, hum, acho que, não sei se é sensação ou se é sentimento. Acho que é sensação. É, esse meu eu, esse meu, a Marina do futuro, Magali, até anotei aqui, traz uma clareza, ela tem uma clareza que eu não tenho hoje ainda. Uhum, Porque eu quero, falando do campo do servir, do atuar profissionalmente, né? Não que essa tenha sido a única coisa que eu coloquei que eu desejo para mim. uhum, Existem outras coisas, como o auto-amor cada vez mais incorporado e poder transbordar isso depois com o tempo, né? Nas minhas relações, isso é uma coisa importante. Tem a questão de ter um companheiro, né? E tem a questão do servir, para não dizer que é, né? Que senão eu fico pensando só que é servir e não é só isso, é um conjunto de coisas. Mas no campo do servir, eu, é, eu busquei durante muitos anos da minha vida, eu posso dizer que talvez 30 anos da minha vida, eu busquei coisas ligadas à psicologia e a uhum, psicologia ligada à espiritualidade. uhum, Não era uma coisa convencional que me atraía tanto, embora eu já tenha feito vários tipos de terapia, né? Desde a mais tradicional e tudo, mas essas coisas que tinham psicologia ligado com transpessoal, né? Que você abre um campo para um além do lado racional. Assim como a psicologia que integra a criança interna, aquela energia da criança que você não vê, mas que ela está lá, presente. uhum, Né? Essas coisas conversavam muito comigo, com a minha história, e então me atraíam muito no sentido de trazer uma cura para mim. Esse era o grande motivador. Então, e tem um lado meu que é pura curiosidade. Eu sou uma exploradora
meio nata, assim, desde criança. Então, eu gostava de pegar minha bicicleta e ir para o lugar que eu nunca fui, de ir para a praia e pegar aquele caminho nas pedras para ver o que tem do lado de lá depois. Então, tem um elemento de curiosidade que é muito forte e que me traz muito prazer. Juntando essas duas coisas, eu acabo abrindo várias frentes de Uhum. interesse, né? Pensando nessa questão de autoconhecimento, de terapias e tal, juntando com o meu gosto de curiosidade, pela curiosidade, eu acabo abrindo várias frentes. E aí eu, de uma certa forma, não dou conta de tantas frentes. E eu falo, e agora, qual que eu escolho? Mas não é qual que eu escolho. É assim, na verdade, a pergunta do meu eu do futuro é assim, qual que tem a ver comigo? Uhum. A minha mente, que é racional, não tem não tem essa clareza para perceber isso. Então, eu estou fazendo, digamos, eu me rendo, no sentido de assim, me Uhum. ajuda, alguma instância maior, me ajuda para eu poder ter mais clareza. E não é do racional, Camila. Eu já procurei buscar a saída pelo racional de várias formas. Não vem, eu fico mais confusa. Quanto mais eu penso Uhum. aqui, mais confusa eu fico. Então eu peço ajuda de uma outra instância que eu sei que me ajuda, que já tive resultados, resultados, já vi acontecer. Isso funcionava, vamos dizer assim. Uhum. Então, para ver assim, tá, dessas coisas todas que eu curto, que eu gosto, quais delas têm a ver comigo e que eu possa integrá-las, né? E essa é uma coisa recorrente, porque eu não tive ainda essa clareza, Uhum. né? Então, um dos meus hábitos do futuro é buscar estabelecer mais essa conexão, e aí são Uhum. hábitos pequenininhos, nem que seja 5 minutos, 5 minutos, de eu estabelecer essa conexão com esse eu maior e entregar. Porque aí eu acredito assim que aquilo que não é que não é para mim, em termos é só uma curiosidade, não é para mim em termos de atuar, não vai dar certo, não vai acontecer, não vou curtir, sabe? Alguma coisa vai acontecer que aquilo não vai fluir. Uhum. Mas enquanto isso, eu tô com essa coisa assim, tá, então qual que é meu caminho? É na área da terapia? Porque eu dediquei muitos anos com relação a isso. Foi um motivo, o que me motivou foi uma questão pessoal. Mas aí eu fico pensando, vai ver que até que tudo isso tem a ver, né? Muitas vezes a nossa história tem a ver com o nosso servir. Muitas Uhum. vezes tem, né? E então é por isso que eu penso, eu acho que talvez o meu servir tenha passe por aí. Mas falta confiança em mim, de falar, tá, eu já passei por um monte de coisa, ainda tenho meus perrengues, mas eu vejo que mesmo os terapeutas também têm seus perrengues, quando eles são bem sinceros e se abrem, né? Então não é por isso que eu não posso ser uma terapeuta. Estou sendo Uhum. bem espontânea, bem transparente, assim. Uhum. Não é por isso, né? É por eu ter minhas questões que eu ainda tenho que lidar que eu não posso ser. Aí eu vou colocar uma outra questão, vou pedir licença, vou colocar uma outra questão, que a Camila acho que vai falar assim, ai, Marina, que assim, às vezes eu penso assim, vem esse pensamento assim, caramba, eu já lidei com tanta coisa de terapia, eu já lidei com tanta coisa de trauma meu, e já presenciei isso em volta de mim, com todos os meus irmãos, pelo menos dois principalmente. Eu já presenciei e já vivi tanta coisa ligado a essas questões mais emocionais e difíceis, e vivenciei e presenciei, que tem hora que eu falo assim, ai, será que não chega? Será que não chega disso tudo, de eu lidar com isso tudo, e eu vou lidar com uma outra coisa que não tem nada a ver? Uhum. Isso às vezes,
Mas aí é um ponto de interrogação, né? É mais um Uhum. ponto de interrogação. O que seria essa outra coisa? Eu faço a menor ideia. Então Uhum. entrega também, né? E esse eu do futuro. Bem resumido, mas bem transparente. Essa é uma característica minha. Uhum. Eu não ser transparente. Não sei Uhum. muito me colocar sem ser transparente. Uhum. Então, ok, só é assim que eu sou. Uhum. E esse eu do futuro, você trouxe essa questão de que é pelo que eu entendi, é um eu que ele tá conectado com essa questão da espiritualidade, com algo maior. E algo mais, por exemplo, você falou de clareza, falou dessa conexão com algo maior, alguma outra imagem, alguma outra sensação que veio? Veio assim que essa Marina do futuro, ela já foca no positivo. O olhar dela já vai mais aquilo que a gente conversou, dos dois Uhum. lados da moeda, que eu posso ver Uhum. aquilo que pode melhorar e eu posso ver aquilo que funciona também. Uhum. Uhum. Ela olha mais para. É uma escolha consciente minha, de olhar mais para o que funciona. Porque do outro eu já fiz muito, de tentar ficar resolvendo problema mentalmente. Uhum. Problema às vezes imaginário, que ainda Uhum. não aconteceu e que Uhum. talvez não aconteça. Mas assim, me tentando proteger, né? É como que uma coisa instintiva de você, ai, talvez aconteça isso, tem a ver com a história. Tudo isso está linkado com a história. Então, a escolha de acordar, por exemplo, e conscientemente escolher pensar nas coisas que 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 estão funcionando, nas coisas que foram boas, nem que seja pequenininha, não Uhum. importa, Uhum. agradecer. E Uhum. aí, outro estado de energia. Uhum. É diferente daquele que está no protetivo, no tentando resolver problema. E Isso. olhando que pode dar errado, né? Então, essa Marina do futuro, ela olha, foca no positivo, vê toda a minha história como uma experiência Tá. que ela viveu, que trouxe aprendizados, e mas também está consciente, essa Marina, né, do futuro, também está consciente, está desperta para qual que é a minha real natureza, que é a divina. Uhum. Uhum. Aí, né, não é só Uhum. minha, é de todas nós. Mas ela está mais ancorada nisso, sabe? Sim. E tem uma outra coisa que eu percebi, assim, que com relação à minha voz, eu estava vendo alguma coisa que surgiu. Não sei se eu estou tomando muito tempo. Não, vai falando, vai falando. Eu vou. Lembrei de outra coisa para enganchar aí Aí o. eu também uma coisa sobre uma pessoa que trabalha com a voz como a voz como um elemento como sabe, o verbo cria. Então, Uhum. quando você tem esse canal que vem desde o chakra básico, passa que do mais material, do fazer, do agir, depois passa pelo coração, que é o sentir, e vem pela manifestação, vem para o pensar e se manifesta através da expressão falada, né? A pessoa colocou isso de uma maneira que ficou clara para mim. Quando você tem esse canal lá de baixo, aberto até a manifestação, você consegue ir para o mundo de uma maneira mais fluida, mais leve, mais efetiva. Quando em algum lugar esse canal tá bloqueado, vamos dizer assim, fica um pouco mais difícil você se expressar, porque às vezes, inclusive às vezes o bloqueio está na garganta, que você não se deixa, você se bloqueia com medo de falar, com medo de não ser aceita, ou porque muitas vezes você ouviu, tá tudo errado, Uhum. não tem nada disso, você tá, é só bobagem que você está falando. Então tem várias possibilidades de bloqueio. Eu percebo o seguinte, claramente, eu associo uma voz potente e uma voz forte com uma pessoa agressiva e, e bruta, e não afetiva.
está muito, muito associado dentro de mim. Uhum. Então, isso, como que eu vou deixar a minha voz sair forte, forte como ela, do jeito que ela é, no tom Uhum. que ela é, do jeito que ela é, mas com potência, se isso para mim está linkado com agressividade, brutalidade e total ausência de sensibilidade. Uhum. Então, eu percebo que a minha voz, de uma certa forma, ela acaba sendo modulada para não parecer agressiva. Esse não é o esforço meu, isso é uma coisa meio. Não é um esforço, é uma coisa que já tá Uhum. Quase. incorporado. Só que a minha voz, ela é mais. Eu vejo em casa quando eu estou só com os meus filhos, a minha voz é mais potente. Mas e o medo disso parecer agressivo? Né? Uhum. Então, o meu futuro aqui, eu coloquei assim: minha voz é autêntica e eu expresso minha força e minha vulnerabilidade com essa mesma voz. Né? Não que a voz modula também, a voz não é a mesma o tempo Uhum. todo. Uhum. Então, a voz do jeito que ela é, tentando me desvinculando dessa associação que eu fiz lá atrás. Uhum. Vocês sentem? Mas Sim, isso foi sim, sim. isso é uma coisa que pipocou ontem e Boa. eu percebi, putz, eu associo isso. Quando eu vejo uma pessoa com uma voz mais potente, Uhum. essa pessoa, internamente, essa pessoa não tem sensibilidade. Essa Uhum. pessoa não é compassiva, Uhum. Uhum. sabe? É como conclusões que internamente. Automáticas que aparecem. Uhum. É, mas só compartilhando aí do meu eu do futuro. Isso é bem legal, essas percepções, porque você vai percebendo aí nessas encruzilhadas que você trouxe, né? Nessas decisões, dúvidas, cada um desses momentos, você pode trazer essa nova visão, esse pedido de ajuda mesmo para esse novo eu. Tá, vamos lá. A Uhum. Marina do futuro faria o que aqui? Em pequenas coisas. Você trouxe algo bem importante sobre essa questão do hábito, né? De se conectar, com a espiritualidade, mesmo que seja pouco tempo. Uma questão dos hábitos na primeira hora da manhã, eu sei que às vezes não dá, para mim foi bem difícil, assim, mas a primeira hora da manhã, ela meio que modula como vai ser a energia do dia. Ou, né, se esses hábitos que a gente está querendo incluir, que acessam ou conectam com esse novo eu, se esses hábitos estiverem nessa primeira hora da manhã, eles são mais duradouros, são mais fáceis da gente conectar com esse novo eu. Eles são mais. A gente vai conectando muito mais fácil nessa primeira hora da manhã do que deixar isso, por exemplo, para a noite. Tá. Então, se for escolher um momento de um hábito para conectar com esse novo eu, que seja esse hábito simples, diário, que o hábito é diário, então que seja de manhã. 5 minutos, eu vou fazer como você. Uma coisa pequena. Isso, Porque se eu falar, eu isso. vou fazer Uma uma. meditação, isso. Não vou fazer todo dia, É, né? É uma coisa pequenininha, mas que seja consistente. isso. Aí, Isso. Eu estava falando, Marcélia, sobre essa questão de incluir o hábito, os hábitos conectados com o novo eu, a importância disso na primeira hora da manhã, se possível. Porque aí é como se a gente associa muito mais fácil, conecta muito mais fácil. Com a Marcela, a gente também estava conversando sobre isso, do hábito, né, de mapear. Isso também, mapear, usar aquele checklist, mapear, riscar, conseguir hoje, conseguir depois. E a gente vai conseguindo perceber um padrão. Sempre tem um padrão. Vai ter um padrão ali, que a segunda é difícil, a sexta é fácil, a quinta não dá. Tem um padrão ali, a gente não consegue associar sem ver anotado. E anotado é muito mais simples, assim, de perceber. Eu vou parar aqui a gravação, encerrar, né? Na gravação, eu vou encerrar o encontro e a gente continua olhando para algumas questões, assim, pontuais de cada uma. E eu vou convidar também para Isso quem está virar como assistindo uma atividade. depois.
Oi? Pensei que tinha que a Marcela tinha falado. Você também ouviu, né? Não? É, eu vou sugerir, então, para que vocês que vão assistir depois, a Carol, a Stephanie, que assistem depois, para que façam esse exercício que a gente vai fazer agora. Vou pegar os exemplos que a Marina trouxe, né? Vamos lá, essa questão com o profissional. Uma boa maneira de perceber como esse novo eu lida com as situações e como a gente pode olhar de outra forma é perceber, hoje, o meu profissional está como? Como eu me sinto com o meu profissional? Como o meu profissional tá? Tá assim, 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 assim. Como que o meu novo eu, ele vê, ele sente o profissional? Como que ele vive? Quais são as habilidades? Quais são os hábitos? Então, a gente pega no máximo 3 áreas, 3 situações, 3 questões que a gente viu do novo eu, para também não ser muitas, que o cérebro não consegue ajudar em muitas coisas. Por isso são 3 checklists, por isso 3 é um número bom. A gente vai pegar aqui, conversando, 3 dessas questões, dessas situações que hoje fazem parte da vida e que o novo eu trouxe de alguma maneira soluções, e a gente vai ajustar, olhando para como está agora, escrevendo como está agora, olhando para como está agora e olhando para esse novo eu. Quando aparecer essa dificuldade, essa dúvida, essa sensação no trabalho, na questão que a Marina trouxe, por exemplo, a gente vai olhar, tá, e esse novo eu, você vai ler mesmo, olhar mesmo esse papel. E ali, esse papel, o novo eu tem essa habilidade, eu estou desenvolvendo a habilidade de X coisas, que a gente não vai lembrar. Volta, lê a habilidade que está desenvolvendo, conecta com esse novo eu, e assim a gente vai alimentando esse novo mapa da realidade que a gente criou. Essa nova realidade que a gente viu, que a gente imaginou, a gente vai então, como se a gente tivesse mesmo com um fio, sabe? Igual uma pipa, né? Puxando isso para a nossa realidade agora. A gente vai trazendo, sem pressa, não tem tempo, não tem que ser em 1 ano, não tem que ser em 2 anos, mas vai trazendo, mas vai trazendo. E aí, aos poucos, aí sim, depois de 1 ano, vocês vão voltar para esse material, se possível, e relembrar o quanto isso já caminhou. E a gente não percebeu. E aí a gente vai trazendo essa realidade. Então, isso é o que a gente vai fazer agora. Se vocês estão vendo depois o vídeo da gravação, tiverem dúvidas, falem comigo no privado e a gente vai tirar essas dúvidas também. Até a próxima. Vocês ficam, tá? A gente vai continuar fazendo, mas na gravação até a próxima.